Olá, eu me chamo Bruna e eu vou estar contando aqui um pedacinho do meu testemunho para vocês. Isso é bem breve, bem rápido. Em 2022, eu era uma mulher casada, eu tinha uma família e eu já vinha de lar cristão. Mas em 2022 eu quis abrir mão de tudo que Deus havia me proporcionado para poder viver as minhas vontades. Eu tinha um emprego também que eu amava muito e nesse ano eu resolvi me separar e eu tinha criança pequena e eu me entreguei a todas as minhas vontades. Fiz coisas das quais hoje eu não me orgulho, coisas que eu me envergonho, que desagradavam a Deus e feriam o coração de Deus e de pessoas também. Eu me feri muitas pessoas nessa época e nesse mesmo ano, passado alguns meses ali após essa decisão, estava tudo sombrio, sem orientação. Eu tentei tirar a minha vida. E pela graça de Deus, com a misericórdia dele mesmo, eu afastada da presença dele, Deus não permitiu que isso acontecesse. Uma noite, quando eu ia consumar ali o ato, que eu já não aguentava mais o que eu estava vivendo, aquele vazio, eu sabia para onde eu tinha que voltar, mas eu não tinha forças e achei que para mim a morte seria a solução, a resposta. Então eu tomei essa decisão. E quando, na minha tentativa ali, a minha bebezinha, ela tossiu na hora e eu soltei a faca no chão, porque foi como se fosse um estalo para Deus falando que não era isso que ele queria para minha vida, que era para mim acordar. E mesmo assim eu ainda continuei, após esse episódio, eu ainda continuei afastada da presença de Deus. Mas o Senhor usou pessoas para poder me trazer de volta para a presença dele. E essas pessoas foram muito importantes para mim nessa caminhada. Eu tinha muito medo, vergonha, já carregava muita culpa já, pelas coisas, né, que eu havia feito, pelas minhas escolhas, as consequências. E entrar para mim na igreja, voltar, né, para a igreja, era como se eu tivesse que olhar nos olhos de Jesus e eu já não tinha mais coragem. Eu tinha muita vergonha disso, porque eu tinha feito muita coisa que o desagradava e não, talvez nem acreditasse que ele já me aceitava mais. E quando eu voltei, que eu entrei na igreja, que essa amiga que Deus me apresentou, foram duas, né, amigas, uma eu já conheci, a outra conheci nesse período aí. E quando eu cheguei na igreja, que inclusive foi na PIBAC, quando eu entrei, e era como eu costumo comparar muito com aquela mulher do poço, que Jesus encontra ela no poço. E eu imagino Jesus me esperando aquele dia. Era um dia marcado para eu voltar para a presença dele e ele sentado lá me esperando. E eu sou muito sempre fui bem calada, assim, bem retida e tímida. E quando no primeiro louvor eu já desabei em choro. E eu não conseguia olhar para cima, olhar, né? Porque era como se eu estivesse olhando para a face de Deus e eu não tinha esse direito. E aquele momento no louvor, eu chorei, me emocionei, eu senti ali o toque de Deus, eu senti Jesus, né, falando para eu poder voltar. E quando eu vi no apelo do pastor, eu já estava, foi a primeira, já estava de joelhos lá no altar. E chorei muito, chorando muito e pedindo perdão de Deus. E foi um processo, aquele dia para mim assim foi um marco, eu não me esqueço, porque foi lindo. Porque no mesmo mês que eu saí de casa um ano antes, que eu joguei tudo pro ar, que eu havia feito mais escolhas, foi um ano depois, no mesmo mês, foi o mês que Jesus ele me trouxe de volta para a presença dele, porque o meu lugar não é longe da videira. E mesmo assim, ainda tem momentos que eu me afasto, mas eu sinto que Deus ele nunca me abandona e ele está sempre disposto ali para eu poder, né, viver uma vida que ele quer para mim. Então, o que eu quero deixar, né, nesse resumo,
não desista. Por mais que você ache que sua vida está uma bagunça, que você foi o culpado dessa bagunça, a culpa é um peso muito difícil de carregar. Eu entendo. E o perdão também, se perdoar pelas coisas que você fez é muito difícil, mas Deus, ele já perdoou. Deus, ele está disposto a fortalecer, né, para a gente se perdoar e para a gente ter uma nova vida. Ele quer nos dar uma nova vida e até talvez melhor, uma vida de mais intimidade do que a gente tinha antes com ele. Então não desista. Deus tem planos para sua vida, assim como ele tem para minha vida. Eu creio nisso, mesmo ainda sendo, mesmo sendo pecadora, mesmo ainda caindo, tendo minhas falhas, meus erros, eu sei que Ele está de braços abertos para que eu me arrependa, para que eu viva uma vida de acordo com a vontade dEle, em plenitude, sabedoria, paz, e Ele quer você vivo, para poder viver os sonhos dEle. Então, Deus foi muito maravilhoso para mim e Deus também vai ser maravilhoso na sua vida. Um abraço, beijo.